Para Platão, o melhor jeito de entender, conhecer a caverna é saindo dela. Ou seja, para entender um pouco mais da escuridão, onde a gente está inserido, a gente tem que ir para a luz. Mas a gente só vai conseguir ver, né, o que está lá dentro no momento que a gente sai e ganha outra perspectiva. Esse talvez, para mim, é um dos maiores legados aí da filosofia antiga, né, grega antiga, para fazer alguns paralelos sobre a vida contemporânea. Eu passei algumas semanas longe do Instagram, não é a primeira vez, eu digo que é um certo experimento social que eu faço, que faz sentido para mim, faz sentido para diminuir um pouco meu uso em redes sociais, diminuir um pouco a ansiedade quando coisas da vida estão para acontecer. Eu vejo que, né, principalmente o Instagram, que é a rede social que eu mais uso disparado, assim, serve como companhia, e é uma companhia perigosa, né? Então eu trouxe esse vídeo aqui para compartilhar alguns dos insights que vêm para mim a partir desse distanciamento, dessa caverna, e de leituras, né? Trago aqui 4 referências de leituras que eu fiz ao longo de 2023 que eu acho que conecta com isso, e quem sabe se reverberou aqui, pode reverberar aí também, em termos, né, da sua saúde mental, do seu bem-estar e de você não ser tão produto desse meio aqui. Vocês sabem que tem essa máxima, né? Quando não tem mensalidade, quando você não paga, porque muito provavelmente o produto é você, né? Então, todo esse tempo na rede, todos os algoritmos, as bolhas que vão deixando a gente aqui viciada em mandar meme, em receber meme, em postar, em ser postado, né? Talvez tenha uma engrenagem rolando aí por trás e que talvez esses 4 teóricos ajudem a gente a passear, né? De uma forma mais, como que eu posso dizer, consciente por esses lugares. Bom, o primeiro, né, que eu gostaria de trazer aqui é o Winnicott, psicanalista. Ele dizia, né, nas obras dele ali, início do século XX, que de algum modo nós, seres humanos, criamos muitas vezes nas situações, nas relações da vida, um falso self. Ou seja, a gente cria uma imagem, entendeu? Do que a gente quer mostrar pro outro. A gente filtra alguma coisa ali pra ser legal. Nessa parte aqui eu vou mostrar pra você. E aí, qual a questão, né? Obviamente, na época dele não existia redes sociais, mas no livro Nação Dopamina, a doutora Ana Lembe, que faz essa associação fantástica, e foi uma das grandes referências para mim em 2023. A rede social promove um ambiente para criarmos falsos selfies o tempo inteiro. Ninguém é tão feliz quanto parece aqui no Instagram, ninguém é tão bem resolvido, ninguém é tão low profile que parece que tá vivendo a vida apartado de tudo. Não, a pessoa tá lá vivendo, ela só não tá mostrando aqui, né? Então a gente vai criando um falso perfil, um falso selfie, ninguém mostra a parte doída, ninguém mostra a parte do sofrimento, ninguém mostra quando não tá bem, né? Então é um palco. E aí qual é o problema quando a gente pensa em termos da nossa saúde mental ao criar falso selfie, né? Que ela traz no livro. No exercício de autenticidade, da gente viver as nossas próprias vidas, se você cria falso selfie em uma área, a tendência é que você crie falsos selfies em outras áreas da vida também. Ou seja, criar uma historinha aqui, né, pode nos ajudar a criar historinhas em outro lugar também, do que a gente não é. Né? Óbvio que aí a gente tá falando no uso exagerado, no uso inconsciente, mas ainda assim isso me chamou a atenção. Porque, né, se a gente vê essas vidas de artistas, influencers e tal, com o passar do tempo, alguns até migram, né, para um outro tipo de posicionamento, a gente vê exatamente isso. Ah, eu tava ali construindo uma imagem que não era bem aquela, né, e tudo mais. Ok, essa é a primeira referência. A segunda, que pra mim tá super linkada com isso, e esse insight veio pra mim hoje, assim, é o Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, incrível, que li algumas obras dele desde o ano passado, assisti algumas aulas virtuais sobre ele e tal, quando ele fala do inferno do igual. Ou seja, a gente vive um momento onde parece que só existe uma forma. Parece que quando você tá em aeroporto, só tem um tipo de aeroporto no Brasil. Quando você tá no shopping, você até se perde qual shopping eu tô mesmo, porque parece tudo igual, né? Quando você visita várias páginas de famosos e tal, a formazinha ali do feed, as postagens vão ficando iguais. Todo mundo quer fazer aquela cirurgia plástica, aquele cílio, aquela sobrancelha, aquelas luzes, né? Então, ele chama a atenção disso e reforça como a rede social piora
tudo isso, né? Existe uma dose de narcisismo dentro das redes sociais, né? Onde a gente coloca ali algo para ser visto e uma parte de voyeurismo também, né? De quem não coloca tanto para ser visto, mas gosta de ficar ali observando o outro. Então, percebe como isso tudo vai quase que anulando um exercício de singularidade, um exercício de diferença e também um exercício de alteridade, que é entender o outro como diferente, né? As pessoas são diferentes e tal, e ali parece que tá todo mundo muito parecido dentro da mesma bolinha, dentro do mesmo quadradinho do feed e parecendo discursos muito iguais ao compartilhar e tudo mais. E aí isso me remete ao indígena incrível filósofo, escritor Ailton Krenak, que eu infelizmente só conheci agora, né, muito recentemente, e ele fala no seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, da ideia de humanidade. Que ideia é essa, ele diz, né, de humanidade? Como assim humanidade? Existem vários seres humanos diferentes. Essa humanidade que a gente tanto proclama que a gente precisa ter, né? Ele até critica a ideia de sustentabilidade que vem sendo falada aí. Sustentabilidade para quem? Por quê? Como? Se os povos originários estão aí sobrevivendo há tantos anos, a custas, né, de tantos retrocessos ambientais, em termos de território e tal. E aí abriu minha cabeça muito para esse ponto e me fez linkar, né, com o Han, com essa ideia do inferno do igual, né? Então, como que existem tantas possibilidades, né? E a gente tá aí nas redes muito eurocentrados, muito brancocentrados, reproduzindo muitas vezes um discurso que fala de uma humanidade, mas uma humanidade que se fecha em si mesma, né? Desde a colonização ali e tal. Então, isso para mim também é um ponto mega interessante que talvez amplie aqui a nossa ideia, né? De quem não tá aqui e na voz de quem a gente tá falando aqui quando a gente pensa em discursos muito prontos e tal. E para fechar, né, a doutora Ana Lembke, quando ela diz que o grande perigo das redes sociais, né, esse livro Nação Dopamina é bem bom, assim, ela traz que antigamente a gente só se comparava com o amiguinho da rua, com o coleguinha da escola, com a garota da faculdade. Agora a gente tem um palco de pessoas para se comparar, né? Então ela diz que esse lugar da auto-vergonha, de achar que nós estamos inadequados a todo tempo, né? E aí me lembra a coisa do FOMO, Fear of Missing Out, parece que eu tô perdendo, parece que eu tô ficando para trás se eu não tiver uma aparência assim, se eu não tiver uma intelectualidade assado, piora tudo, né? Então essas redes podem ser altamente incríveis para nos entreter, para nos desligar um pouco, né, de como é duro, por exemplo, o mundo do trabalho, para quem tá aí em idade profissional, a dureza das relações familiares e tudo mais. Porém, tem algo aí que muitas vezes a gente fica na inocência, né? Existe algo que para mim é extremamente benéfico da saída dessa caverna, né, usando essa mesma expressão, que é o vazio. E ao ler tudo isso, né, eu tive contato com o meu vazio. Então eu tive mais foco, eu tive chance de conectar essas coisas que talvez com tanta informação, com tanto meme trocado, com tanta mensagem, com tanta coisa, não vinha, né? Então existe vida fora daqui, existe vida no vazio, né? A gente muitas vezes tá correndo de um certo vazio, tá querendo se ocupar de si, do outro, né? Enquanto tem uma vida aí que pode fazer sentido e pode recuperar o que é de pluralidade, o que é de uma visão um pouco mais ampla, né? Remetendo a Krenak, quando ele fala inclusive de cosmovisão, né? O quanto que a gente fica aqui inseridos nesses algoritmos e não tem cosmovisão, porque isso aqui vai nos alimentando do igual, vai nos alimentando do mesmo, né? Então é isso. Tem algo aí de benéfico nesse exercício. Indico, se assim como eu, você acha que você passa mais tempo aqui nessas redes do que deveria, isso certamente vai reverberar na sua saúde mental, vai ser um mergulho para você, um vazio que talvez te preencha. Olha que interessante, um vazio que nos preenche, que muitas vezes a gente esquece que tá aí para nós, tá bom? Beijo, espero que ressoe por aí, como vem ressoando por aqui todos esses autores incríveis. Vou deixar aqui todas essas referências.